Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do Estro, e você está em mais um episódio do nosso podcast, dessa vez com uma série especial onde a gente está conversando com o time Estro. A gente está começando conversando com os gerentes. Eu tenho comigo aqui o Flávio, que cuida da filial do Rio de Janeiro. Bom, obrigado pela presença, Flávio. Primeiro, conta aí o nome completo. Vamos lá, né? Olá, pessoal. Boa tarde, Saad. Bom dia, boa noite. Tá, né? Vale o horário que tiver Vale ouvindo. O horário que tiver. Importante é estar conectado. Então, meu nome é Flávio Leite. Estou gerente da Regional Rio de Janeiro. Tá, quanto tempo você tem de Estro, Flávio? Eu entrei em 2013. Putz, conta um pouquinho dessa trajetória, porque assim, eu te conheci, você era consultor, sim, né? Sim. E eu tive a oportunidade de te colocar na cadeira da gerência no Rio. Mas conta aí, da hora que você entrou até agora, por onde você passou? Eu vim do mercado, eu entrei no mercado de vendas, né? Pela parte de promoção de produtos farmacêuticos. Tá. E aí dei uma guinada na minha trajetória. Não, continuei na carreira comercial, mas caí de paraquedas no terceiro setor. Perfeito. Trabalhei no nosso concorrente e aí fui convidado a atuar do Espro. E chegando aqui me deparei com um mundo diferenciado do que eu já estava vivenciando, embora no mesmo segmento, né? E eu comecei a perceber o quão diferente era o Espro em relação à questão positiva no tocante a equipamentos, no tocante a organização de processos, que era o que eu não vivenciava no outro lugar. No meu mundo anterior. Entendi. Bom, o Estro ele tem 43 anos de história e ele nasceu num mundo que não é o mundo que a gente vive hoje, né? Ouso até dizer que eu assumi a superintendência em 19 e esse já não é o mundo que eu assumi em 19, né? A pandemia fez com que tudo desse uma acelerada tecnologicamente. O Espro surfou essa onda também, então a gente acelerou um monte de coisa, desde assinatura digital até digitalização de processos, trabalho remoto, tal. A gente soube surfar essa onda. A mesma coisa para o jovem, né? A gente teve que correr para aprender a fazer o ensino remoto, tal, não sei o quê. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com quem está ouvindo a gente dos desafios de tocar a filial do Rio, né? A filial do Rio tem vários polos, mas eu já conversei com a Xi, com o Vitor, conversei com o Richard, com a Lívia, e cada região do país tem um jeito diferente. Sim. No Rio é a mesma maneira, tem um jeito carioca de ser. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como é liderar o time no Rio e de alguma coisa que você possa compartilhar com a gente da filial. Sim. De início, o grande desafio que eu tive foi logo assim que eu sentei na cadeira, 2 meses depois virou a pandemia. Só isso, né? E a gente, às pressas, porém organizado, sim, né? Tendo que tomar uma série de medidas para que nós protegêssemos o time, primeiramente, né? Foi uma condução perfeita, eu acho que boa do Espro. A gente aprendeu bastante nesse processo, né? Fazendo e aprendendo, acertando, errando, consertando. Enfim, né? Eu acho que isso faz parte do jogo também, da gestão. Sim. Né? E passando esse desafio, acho que você vai pegando mais maturidade, vai pegando uma série de conhecimento dentro daquele, né? Tirando lições aprendidas. E a gente vai seguindo esse caminho, né? O grande desafio, eu acho que na gestão do Rio de Janeiro, primeiro, uma questão cultural, né, que eu tenho dentro do guarda-chuva do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, tá, que é Minas Gerais, mas embora tenha ali um ar de carioquice, mas é diferente a cultura. Fazer um parênteses aqui, pedir desculpa a Xi, gerente da filial de Minas, BH, dessa invasão carioca. Segue. E o Espírito Santo também, né? Que é a sua terra natal. E a gente tem lá uma belíssima região, e a gente tinha o desafio, né,
de colocar o polo adiante, tem a questão cultural, enfim, tem uma série de situações que envolvem, né, o nosso cotidiano e que faz desse desafio ficar mais prazeroso trabalhar, porque a gente, ao longo do processo, vai desenvolvendo, vai analisando, ajustando e a gente consegue ver os resultados. Perfeito. Nesse processo. Não só resultados em números, como em resultado da articulação do time, do ambiente, né, do estar bem, do bem-estar. Eu acho que você trouxe um ponto muito legal, Flávio, que é assim, na verdade são 3 coisas na sua fala, se você me permitir pensar. Uma é de você se sentir bem na sua totalidade, né? Bem fazendo o que você está fazendo, bem de sentir que é um lugar seguro. Tá? Então, assim, é importantíssimo para qualquer colaborador. Eu acho que é obrigação nossa como líder, como gestor, garantir isso, né? A segunda coisa é essa tolerância ao erro. Então, assim, cara, assim, se não tem onde consultar, né? Como é que foi a última pandemia que nós passamos? Não foi, né? Então, se não tem onde consultar, a gente tem que tranquilamente aceitar o erro, desde que errar pequeno, tal, aprender com o erro, consertar, compartilhar com todo mundo onde errou e dizer onde deu certo. Tá? Então, esse é o segundo ponto, essa tolerância ao erro. E o terceiro ponto é essa inquietude, né, de querer fazer sempre melhor, de querer cuidar sempre do jovem, entender o que mais ele precisa. Eu acho que esses 3 pontos, eles meio que representam a essência do Espro, né? Com certeza. E que veio muito naturalmente na sua fala. E tem um quarto ponto aqui que permeia a nossa atuação nacional, que é essa diversidade, né? De cada localidade ter, né? Eu não vou entrar aqui em conflito lá com o Vitor para dizer se a melhor moqueca é a baiana ou a capixaba, todo mundo já sabe que é a capixaba, mas a gente vai trazer aqui essa diversidade que a gente, Espro, tem que aprender a interagir, né? Então, talvez a grande riqueza que a gente teve logo no início da pandemia, que todo mundo foi pro EAD, foi que a gente teve a sacada, e eu acho que isso foi do time de aprendizagem, né? De misturar as turmas. E aí teve um tempero super legal das pessoas, dos jovens se percebendo parte de algo maior. Com certeza. A diversidade está no nosso DNA. É isso. Né? É isso. E quando você tem prazer no que você faz, no ambiente que você vivencia, acho que tudo flui, o resultado flui naturalmente. Com certeza. Não precisa apertar ninguém, não precisa... Você está ali como orientador do time. Perfeito. Né? Perfeito. E dentro dessa própria dinâmica que a pandemia trouxe para a gente tem que fazer a gestão de um time autônomo. É isso aí. Então a gente está focado em estratégia, está focado em diversas situações para que consigamos, primeiro, dar suporte ao time, que é fundamental. Se a gente não cuida das pessoas, a gente não gera o resultado. É isso aí. Né? E em segundo plano, a gente vai trabalhando os processos, as melhorias dos processos, a melhoria contínua, né, da infra, que é primordial. E isso tudo está nessa questão, volátil, né? É uma dinâmica a todo ponto. Você compra hoje uma determinada tecnologia que daqui a 15 dias... já está ultrapassado porque já saiu outra. É isso, né? E tem uma outra coisa, assim, que é tudo muito novo, não só para os líderes, mas também para os liderados. Então, quando a gente está falando realmente de dar essa autonomia, né, de desenvolver ou capacitar uma equipe autônoma, todo Espro Lover tem que entender que é um aprendizado, que ninguém vai fazer o que fazia antes. Essa é a maior verdade desse momento, certo? Mas antes era assim, cara, antes, mudou tudo, né? Então pode ser que você consiga fazer 10, 20, 30% da mesma maneira que você fazia antes, outros vão conseguir 30, 40 e tal, mas assim, muita coisa você vai ter que fazer diferente. E aí você vai ter que contar com a orientação do seu líder, de quem está à sua frente aqui na estrutura. Em alguns momentos você vai receber um tapinha nas costas, mandou bem, e outros vai tomar um puxão de orelha, que vai, presta atenção com isso. Tal, que é natural. Que faz parte da liderança, que é papel do líder, mas principalmente a gente entendeu o seguinte,
tem que ter um movimento de desapego aqui. Né? Não, eu estou esperando isso voltar. Não, né? Então, não vai voltar. É para frente que a gente está andando. É mais ou menos querer voltar a ter o que o Espro fazia há 43 anos atrás. Isso não atende mais às necessidades do jovem, né? Então, para a gente continuar impactando o jovem da maneira que a gente precisa, sendo importante e relevante para a sociedade, a gente tem que estar em constante mudança. Então, é isso que você trouxe, você me deu um gancho para fazer essa observação para o time, né? Que essas mudanças continuam e não é nada pessoal com o colaborador, com o Astro Lover, mas é um negócio que a gente está fazendo aqui para que o Astro continue funcionando, para que a gente tenha um ambiente agradável e tal. Mas para chegar nesse ponto a gente tem que apertar alguns parafusos, tem que mexer na estrutura sem parar. O Astro não pode parar. Isso então é nesse sentido. Traz uma coisa que você possa compartilhar com a gente, Flávio, assim, de um fato curioso ou alguma coisa importante que aconteceu lá na filial que você queira compartilhar com a gente. Fala, teve uma situação assim que aconteceu e você pode compartilhar com a gente. Sim, eu tenho como exemplo, você começou a citar no início do nosso bate-papo, eu acho que no momento em que eu vim da área comercial como consultor e virar gerente. Isso nunca aconteceu na instituição. Você foi o responsável, né? Um dos responsáveis para que fizesse essa mudança cultural. Antes disso, era somente... Tinha que ser supervisor para você virar gerente, então era meio que uma forma hierárquica e não uma forma de meritocracia. Perfeito. Né? E no momento que essa informação chega, é óbvio, né, que o meu gestor foi um mentor para mim, claro. Né, o Daniel Kovic. Ele veio me preparando ao longo do tempo e as coisas acontecem com a junção de alguns fatores, né? O resultado, o trabalho, enfim, uma série de acompanhamentos. E acho que o fato mais irrelevante no momento que eu tive essa notícia foi o time de toda a filial Rio de Janeiro vibrar com esse momento, né? Todos ali em sintonia, no momento ali, foi uníssono, né? Foi legal. Foi bem bacana e de falar assim, nossa, eu acho que houve ali uma representatividade. É isso. Foi, para quem está ouvindo, se foi a primeira vez que alguém da própria filial chegou na cadeira de liderança da filial, né? E antes a gente pegava alguém que tivesse preparado em outro lugar e movia. O próprio Vitor que falou no episódio, vai lá e procura o episódio que eu estou conversando com o Vitor. Ele saiu de São Paulo e foi cuidar da filial Recife, né? Então, assim, mas isso mostra também, Flávio, assim, que a filial estava num ponto de maturidade que já permitia fazer isso, que já tinha pessoas com as quais a gente pudesse conversar, né? E também, assim, é mérito seu de estar pronto para aceitar o desafio, que é sempre um risco. Toda vez que a gente faz uma promoção, pode não dar certo, e promoção não tem marcha ré, né? Com certeza, então, com certeza. É um risco aqui quando você promove alguém, e também a responsabilidade da liderança deixar isso muito claro. Isso, né? Então, aí, perfeitamente. Mas, putz, a gente deu o passo e está muito satisfeito com o resultado, e eu vou parar de encher a sua bola. Bom, eu preciso encerrar aqui. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que você tem um voo para pegar daqui a pouco. Esse podcast, assim como os anteriores com os gerentes das filiais, ele foi gravado no momento em que os gerentes vieram para reuniões de trabalho aqui com a gente. Eu capturei todo mundo rapidinho, enfiei no estúdio para a gente não perder a oportunidade, mas eu tenho que encerrar. Então eu quero te agradecer, Flávio, obrigado pela sua presença. E vou fechando esse episódio aqui, a gente se vê no próximo episódio. Eu sou o Alessandro Saad, superintendente executivo no Espro, e a gente acaba esse episódio com um tchau. Fui. Tchau, muito obrigado, Saad. Um abraço, pessoal. Tchau.